Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre consumo e utilização do lixo em termos brasileiros. Para que falemos de uma maneira mais organizada, lógico que devemos nos nortear por alguns questionamentos. Primeiro, você já ouviu falar de resíduos e mais resíduos sólidos? Além disso, qual o destino do lixo? Como ele se difere? Existem lugares apropriados? E mais, qual é a relação de lixo com o desperdício de alimentos? Dentro dessa perspectiva, nós temos algumas temáticas que saltam aos olhos. Podemos dizer, por exemplo, que de todo o lixo plástico produzido em termos mundiais, nós temos 11.355.222 toneladas de lixo que poderiam ir direto para a reciclagem. Mas desse valor absurdo, só 1,28% nos últimos dados, principalmente a partir de 2018, quando é a estimativa dessa pesquisa, é que são levados à reciclagem. E aí a gente percebe a mistura do lixo como sendo um principal vilão na atual conjuntura. Se tivéssemos uma maior conscientização na divisão do lixo para um reaproveitamento, até potencializaríamos uma utilização desses recursos em nossas residências, quiçá falar na produção de bens a partir de usinas que se favorecem com este produto também. Olhando isso, obviamente é uma imagem que não é alterada de forma nenhuma, é aquela que você diz, nossa, nunca vi. É uma imagem infelizmente comum, onde pela produção exagerada, pelo consumo exagerado e muitas vezes pela falta de conscientização das pessoas, nós temos isso como extremamente comum, o que torna nossos rios poluídos, nosso esgoto muitas vezes entupido, favorecendo o surgimento e o aparecimento de enchentes, além de, obviamente, uma não potencialização para a coletiva de seleção que favoreceria a novos produtos a partir da reciclagem. Isso tudo, claro, representa em termos nacionais um grande volume, aqui destacado em termos brasileiros. Observem que aqui nós vamos ter a quantidade ligada à produção e quantidade ligada à quantidade de aterros. Então, em verdinho nós temos os aterros sanitários, onde o lixo é todo misturado. Nós temos aterros controlados, em azul, royal, e em rosa nós vamos ter os lixões. Então a gente percebe nitidamente uma falta de organização no destino desse lixo. Isso tanto em termos nacionais, quanto em termos regionais. E, infelizmente, nós temos ações pontuais, mas que, no geral, não representam um grande avanço para a sociedade brasileira. O que deveria ter sido pensado é sim uma organização e uma fidelização, principalmente nas legislações que já existem. Aqui um exemplo de uma lei de 2010, onde literalmente se faz como exigência a utilização da reciclagem e separação do lixo, onde nós teríamos essa adequação, em que nós teríamos uma diminuição da produção, uma reutilização da produção, uma reciclagem do lixo produzido, além de um tratamento e aí uma destinação final. Isso tudo nos favorece a uma situação de reversibilidade no que diz respeito à vistoria e à visualização do lixo, principalmente dos aterros, que favoreceriam um ciclo, inclusive, de produção de energia, produção de áreas, de material, de mão de obra, emprego, fariam um ciclo muito interessante ao qual se destinaria e se retiraria essas imagens bem tristes sobre a atual conjuntura ligada principalmente ao solo, ao ar, à água, isso tudo por falta de uma organização ou de uma metodologia que faça com que o destino do lixo seja reorganizado. Essa imagem nos provoca e nos auxilia nessa discussão para que você tenha a noção de que faltam políticas públicas, mas também falta a consciência coletiva da população, que deve diminuir esse acesso ao lixo totalmente desenfreado e sim reorganize a sua metodologia de consumo para a melhoria da situação, inclusive da fome ligada ao desperdício de alimentos mundiais. Nesse vídeo falamos sobre a produção e consumo de lixo no Brasil.
Espero que vocês tenham gostado. Até breve.